Estamos começando agora, aqui pela TV Assembleia, mais um Personalidade. Nossa personalidade de hoje vem do mundo das letras. É um professor de literatura da Universidade Federal de Alagoas, mas é, sobretudo e por profissão, um poeta, se é que existe ainda essa profissão. Vamos conversar com ele. Eu estou falando de Fernando Fiuza. Fernando, prazerzaço estar com você aqui no Personalidade para que o alagoano conheça um pouco mais da tua vida, da tua trajetória e que possa as novas gerações, inclusive, ter espelhos, né, para esses jovens alagoanos. Falar um pouco de você. E aqui no Personalidade a gente começa pelo princípio, como diz a história. A gente vai buscar aquelas reminiscências, né, aquelas coisas de criança. Como era o menino Fernando Fiuza? Bom, Paulo, saudações democráticas, poéticas, amicais, né? Nos conhecemos há muitos anos. É um prazer estar conversando com você aqui nesse programa e para falar sobre poesia, sobre literatura em geral, né? Muito obrigado pelo convite. Bom, o menino Fernando Fiuza foi um menino de Maceió dos anos 60 que gostava de futebol, estudou no Colégio Batista e morava em frente ao colégio e tinha lá em casa tinha um campinho de futebol, então os colegas iam para lá esperar os pais, buscar. Então também teve um lado rural, né, por causa da família, de fazenda, de andar a cavalo. Então, a minha vida, eu não fui um leitor de livros infantis. Eu gostava mais de jogar bola, apesar de ser bom aluno, tirar boas notas. Mas eu gostava de ler jornal. Eu aprendi a ler em jornal. Meu pai comprava jornal do Sul, também tinha os jornais daqui. E eu só fui começar a ler livros mesmo já no começo da adolescência. Quando eu tive um problema de saúde no joelho, aí fui obrigado a parar de jogar e aí me dediquei às leituras. É isso. Os jornais antigamente, Fiuza, eles traziam suplementos literários, né? Eu era fã daquilo, né? De colecionar, de ver aquelas coisas. Você também gostava desses suplementos literários dos jornais? Sim, isso mais tarde, né? Quando eu comecei a me É, interessar por literatura, eu ainda tenho hoje, guardo recortes da década de 80, de Folha de São Paulo, aqueles cadernos de é, literatura que saíam geralmente nos finais de semana, né? O Jornal do isso. Brasil, o Globo, todos eles. Eu lamento muito assim que em Maceió não chegue mais jornais. É verdade. Nós somos condenados aqui a ler pela internet, né? E eu acho que a versão impressa do jornal, estava falando sobre isso ontem, é diferente. Eu acho que o papel dá uma sobriedade, dá um equilíbrio assim que às vezes a informação digital não permite. É tudo muito radical, assim, muito partidário. Então é como se o bom senso não pudesse existir nas informações pela via digital, entendeu? Então eu sou um saudoso dos papéis, do É papel. verdade, Fernando. E fora isso tem o prazer tátil, né?
Aquela coisa de Sim. você pegar, né? Como pegar no livro, pegar no jornal, sentir o cheirinho. Eu tinha um amigo que cheirava assim, disse, esse livro é bom. Aí como é que você sabe? Pelo cheiro, pelo cheiro, cheirava o livro aí, né? O jornal tem muito isso também, eu sou jornalista, então o jornal sai com aquela tinta frescazinha, né? Quando chegava de manhã, aquele cheiro de tinta, você sentia ainda no jornal, esse prazer de você pegar o pão com café, né, não? De manhã e folhear ali, era uma coisa maravilhosa. Você tem razão, eu agora pensei sobre isso que você disse aí, eu acho que é verdade, a gente perdeu muito isso, perdeu muito. Mas a gente falava de você criança e, claro, criança tem pai e mãe. Você falou, e irmãos, né? Então você falou aí, falou do seu pai, da sua mãe. Quem eram essas pessoas? Quem eram... Eu conheço, mas o alagoano talvez não conhece. Então diga, fale um pouco dessas pessoas aí, do teu pai, da tua mãe, como eram eles e como era a convivência com eles. Bom, eu sou mais velho de uma família de 4 irmãos, né? O meu pai é José Otávio Moreira Filho, ele é formado em medicina, exerceu por 10 anos, mas depois ele teve que, as obrigações familiares o levaram a desistir da medicina para tomar conta de empresas, né, de usinas de açúcar. Minha mãe era uma professora, ela foi professora primeiro de acordeon, que ela tocava acordeon, sanfona, né? Depois foi professora de educação física, mas também teve que deixar para cuidar de 4 filhos. O meu pai, eu devo o gosto pela literatura e pela leitura, eu devo a meu pai, porque ele sempre leu, né? Então eu via, o que vale muito para uma criança é o exemplo, é o visual. Então eu via meu pai lendo muito e aquilo é um exemplo, né? A gente se espelha nos pais. E o lado da poesia, além de dever a ele, porque ele me lia poemas daquela coleção Tesouro da Juventude, né? Que fazia parte das famílias, né? Era quase obrigatório. Então tinha lá uma parte de poesia que ele lia para mim, aqueles poemas. E eu cheguei a memorizar alguns poemas daqueles sem saber nem ler ainda, só pelo ouvido. Então a poesia, digamos assim, o gênio da poesia começa na infância, bem cedo mesmo. E a poesia tem muito a ver com música, e minha mãe sempre ouviu muita música, sempre tocava piano, né? Foi professora de sanfona, então eu acho que eu devo a eles isso que eu faço, né? A poesia, esse universo dos estudos também. Eu sou de meus irmãos todos são bons alunos. A gente nunca deu trabalho para nossos pais. Eles também nunca cobraram, mas a gente espontaneamente gostava de estudar, tirava notas boas. E é isso, a gente, quer dizer, eu não Você sou poeta e você professor por não, acaso. você não lembrou de uma coisa, de um aspecto do Dr. Zé Otávio, que eu particularmente quero colocar aqui pela minha condição de regatiano. Zé Otávio foi Assim, presidente do CRB. verdade, Então eu verdade. tenho que resgatar isso em memória do nosso alvirrubro. E como era isso? Vocês, a família toda torcia pelo CRB? Ou tinha aquele infiltrado que era CSA, aquele que na baixa torcia pelo CSA? Eu sou Você azulino. era... Eu sou azulino, eu sou a ovelha negra, quer dizer, a ovelha azul da família, né? a melhor azul da família. Sou a ovelha azul, porque meu irmão e meu filho é CRB,
e meus sobrinhos também, todo mundo Todos é por ser rebelde, influência de Zé filha de Otávio, né? regatão. Todo. Sim, É. sim. Mas meu pai ele foi presidente do CRB quando a gente já era tá fazendo faculdade. Ah. Eu tenho para mim que eu nem morava mais em Maceió. Então Porque a o gente time já estava escolhido, né? O time já estava escolhido e bem antes, né? É verdade. Você eu também tem um escolhi, tio. Sim, diz sim, lá. Diz lá. Você escolheu, você dizer, eu eu escolhi escolhi. o Você... CSA mais pela cor, pelo azul, sabe? Foi mais pelo ser azul do que. Como torcia pelo cordão azul do Cordão Pastorio, que foi uma azul. coisa presente, o azul da Cavalhada, que também eu presenciei essa manifestação, né, do nosso folclore, Cavalhada, em Capela, no Pilar, em Paripueira, eu vi muito. Torcia sempre pelo azul, e nos Pastoris também torcia pelo azul. Então o CSA entrou nesse veio azul, né? Não foi uma coisa freudiana de ser contra o pai, né? O meu pai é TRB, eu vou ser CSA, não foi isso. Poderia ser, mas não foi. Escolha aqui em casa eu não consegui fazer nenhum filho, todos são azulinos, inclusive o neto, como diz a história, não consegui, né? Bom, mas aí o menino cresceu e, como você disse, estudou no Batista e a formação do anterior a quando você entra na faculdade também foi, todo o ensino médio foi no Batista? Não, não, eu fui na sexta série, na sétima série eu fui pro Marista. Aí no científico eu fiz um ano no Recife, no Colégio São Luís, que é um colégio marista de lá, né? E o terceiro ano eu fiz no Colégio Sacramento. Eu rodei bastante, porque a minha irmã estudava lá e estava bem assim para vestibular e tal. E o terceiro ano eu fiz no Sacramento. Né? Então, nos colégios né, da parte alta da cidade. Né? Eu sempre morei no Farol, enquanto estudava por ali. A gente fala, Fernando, assim, das influências do pai e da mãe, mas ao seu redor, né, tios e tal, você sempre teve muita gente ligada à cultura, né? Por exemplo, Tânia Pedrosa, que é sua tia, outras pessoas com essa característica da ligação íntima com a cultura, não é isso? Tem um tio seu, que eu me lembro muito dele, gostaria até de que você falasse um pouco sobre ele, que era aquele cara que a gente tinha uma curiosidade, foi um militante comunista, né? O velho é, Antônio Moreira. Napoleão, Antônio Moreira. Antônio. Eu ia muito lá, assim, o movimento estudantil, a gente, vamos, ele convidava aí os estudantes, Aldo Rebelo, todo mundo ia lá e ele ficava exultante, porque tinha assim. Em síntese, eu uso ele para saber como foi a tua convivência com os tios também, com Tânia, que é ligada à cultura, você sempre visitava essas pessoas, sempre bebia um pouco da capela, né? Porque eles são de capela, parte da sua família é de capela, então você tem esse trânsito, né, com a família e também esse trânsito rural, urbano, como diz a história? Foi bom você tocar nisso. Bom, tia Tânia, né, Tânia Pedrosa, que eu chamo de tia Tânia, ela foi casada com um tio meu, né, com o esposo dela, Napoleão Moreira, que morreu, agora está fazendo 50 anos da morte dele. Eu convivi com ele pouco, porque ele morreu quando eu tinha 10 anos. É pai do Sérgio Moreira tal. Ele era uma pessoa ligada à cultura, era amigo de Ledo Ivo, de Aurélio Buarque, de Holanda. Né? E, por exemplo, o primeiro livro que eu li na minha vida foi Vidas Secas, e foi uma edição dele, que era dele.
Depois li essa de Queiroz também, da biblioteca que ele deixou, né? Tio Tonho, Antônio Moreira, eu convivia também na usina, tal. Era uma pessoa muito interessante, muito divertida, muito inteligente. Bonachão, né? Bonachão, ele era um cara bonachão, assim, eu me lembro. É. Agora, Paulo, tem uma coisa determinante na minha vida, sabe? Que foi na minha adolescência, foi quando eu conheci o Dr. Theo Brandão. Ele foi uma pessoa determinante no meu destino de poeta, porque foi ele quem me ensinou os rudimentos, né? A poesia é um ofício. Então, a poesia não é assim, estou com dor de corno, vou escrever um poema. Não é assim. Você pode até ser movido pela dor de corno, mas aquilo passa por uma forma, sabe? E foi Dr. Theo que me disse, eu tive a sorte de conviver com ele, ele gostava muito de mim, teve muito prazer de me ensinar. Eu namorei com uma neta dele, e era a neta querida dele. E ele me tratou muito bem durante 2 anos. Eu frequentei aquela casa dele ali no Farol, na rua, eu acho que é Tomás Espíndola, ali antes da Praça Centenário. Até há pouco tempo existia aquela casa. Então, tinha a biblioteca dele. Foi lá que eu conheci Celso Brandão, que depois ficou meu amigo, não nessa época, posteriormente. Mas o Totel, ele me ensinou ali que escrever é um ofício, que não é uma coisa assim, sabe, que cai do céu. Você tem a vontade, mas você precisa aprender os mecanismos da escrita, né? A gente Então chama no eu teatro a carpintaria, né? A gente chama no teatro isso isso, de carpintaria, né? A carpintaria do teatral, do texto, como é que você coloca aquilo, né? A poesia também deve ser assim, né, poeta? sim, Ela sim, tem a sim, sua, sim. tem a sua carpintaria também, né? Tem. E foi o velho Theo que me ensinou. Eu tenho muita gratidão por ele, sabe? Mas veja bem, também o estudante, você entra na universidade, não é? E você entrou aqui na UFAL, começou aqui na UFAL, Eu não estudei na UFAL, onde. eu estudei na Universidade Federal de Pernambuco, economia. Eu me formei em economia Ah, lá, de 80 a 84. Eu sabia que não ia ser economista, mas era a maneira dos meus pais deixarem eu estudar fora, né? Porque se eu fosse fazer letras, eles não iam deixar. E como eu gostava de matemática e gostava de economia, a família tinha empresa e tal, então aquilo se tornou mais fácil para mim. Eu fui bom aluno também, me formei na época certa, mas sabia de antemão que eu não seria economista. Agora, eu devo muito ao curso de economia do ponto de vista da visão do mundo, sabe? Porque ali naquele curso você aprende que não existe ilusão, que não existe mágica. A política, às vezes os governantes, sobretudo em época de campanha, né, eles vendem milagres e coisas que, né, tem um candidato aí que diz que vai chover picanha se for eleito. Quer dizer, isso em economia a gente sabe que isso não existe, né? Não existe. Tanto é a definição de economia é a ciência que estuda os desejos infinitos e os bens finitos. Então é uma ciência da insatisfação tal, e me deu uma visão muito realista do mundo, sabe? Para me situar civil para isso. e tem contato com outras disciplinas, né? A sociologia, a antropologia, quem faz economia também navega por tudo isso aí, né? São as humanas, né? Na área de humanas, o cara percorre ali, tem uma base boa, não é?
Sim, sim. Mas tem uma hora que você vai para fora do país também, né? Foi estudar, fazer especialização. Como foi essa experiência, Fernando? Olha, do Recife para sair para. Eu passei um tempo no Rio de Janeiro, né? Eu morei no Rio. Foi uma época que eu pude me dedicar realmente à literatura, a estudar, a escrever. O meu primeiro livro foi escrito no Rio, né? Apesar de ter sido feito aqui, editado em Maceió, O Vazio e a Rocha, mas ele foi todo escrito no Rio de Janeiro. Eu trabalhei durante um tempo na Biblioteca Nacional, quando eu era presidente, o Afonso Romano de Santana. Trabalhei com meu amigo, felizmente falecido, Ricardo Oiticica, que foi quem me levou para lá. E só depois foi que eu fui para a França. Eu sempre tive vontade de morar fora, né? E pela literatura eu queria ir ou para os Estados Unidos ou para a França. E calhou de ser a França. Aí lá eu estudei francês mais a fundo, que eu só conhecia francês literário, assim, de ler e tal. E fiz mestrado, doutorado e dei aula também. Eu comecei a minha carreira de professor lá na universidade que eu fiz doutorado, né? Foi Foi onde? Que uma universidade? a Universidade de Grenoble. Grenoble é a capital dos Alpes franceses. É uma universidade de muita tradição, tem 650 anos. Quando eu estava lá, né? Agora tem 675 anos, que já faz tempo. E é uma universidade de ponta, por exemplo, de engenharia, de metalurgia. Tem 7 prêmios Nobel, né? A universidade, só aquela universidade tem 7 prêmios Nobel. E foi um outro mundo. Aquilo dividiu a minha vida entre antes e depois, porque ali eu vi o prazer de estudar, eu vi o que é um país feito para o estudo, uma cidade feita para o estudo, que é uma cidade universitária. Tudo leva você a estudar. Das bibliotecas ao silêncio, passando pelos meios de transporte, tudo, né? Então ali realmente mudou a minha vida. Eu sou muito grato à França, que me deu uma profissão, né, de professor e tudo que veio depois. Trabalhei muito, né? Porque eu fiz mestrado e doutorado em 4 anos. Além disso, eu tinha que ensinar, lavar, passar e cozinhar. É Então foi verdade, é verdade. uma, Mas foi uma você puxada. agora me bateu uma curiosidade que a gente não ia entrar, não, mas é como diz o Sandoval Caju, a nossa história vai via poço, né? A gente vai pegando assim. Então bateu a curiosidade dessas duas experiências. Você tem a experiência de ser aluno e professor numa universidade europeia, na França, né, no Velho Mundo, e você tem uma experiência de aluno e professor na universidade no Brasil. Dá para estabelecer algum paralelo? Dá para fazer alguma avaliação do que aonde a gente precisa chegar, aonde a nossa universidade precisa transitar ainda? E eu já estou fazendo aqui um juízo de valor, dizendo que a nossa é menos boa do que a de lá. Não, talvez não seja isso. Mas qual é esse paralelo que você faz das duas experiências? Bom, Paulo, é uma pergunta difícil, assim. O ato de estudar e aprender, ele é o mesmo em qualquer canto, né? Então, depende da curiosidade, do empenho da pessoa. Tanto do professor, eu sou professor porque eu gosto de estudar, sempre gostei. Agora, do ponto de vista do aluno universitário francês, um aluno universitário brasileiro, você tem a formação dele, né?
Eles passaram por escolas melhores, então No então secundário, já né? começa No por aí. ensino, Secundário, no desde primeiro o jardim, ensino. no primeiro ensino, né? Então eles chegam mais bem formados, né? Outra coisa é que lá é mais severo, né? Assim, é mais exigente, ninguém passa a mão na cabeça de ninguém. Você ganha bolsa, mas se você for bom aluno, você ganha bolsa, dependendo das suas notas, né? Então existe uma exigência que aqui, pelo menos na UFAL, não é tão forte, né? Aqui tem se passa muita mão na cabeça de um aluno, né? Tem-se pena, sabe? E lá ninguém brinca não. Por exemplo, eu brinco que os franceses, né? Negócio de igualdade, fraternidade, liberdade, aquilo é bom para exportação, porque lá, que eles exportaram aquilo ali, porque lá o professor ele tem que ser chamado de vous, né, que é o senhor, né? Tem uma distância, sabe? Não tem negócio do professor tomar cerveja com aluno depois de aula. Existe uma hierarquia muito forte. Nesse sentido, é mais careta, se a gente for entrar nesses critérios, né? Mas, bom, eu acho que é o preço de você conseguir certo nível, né, de ensino. Eu tive excelentes professores lá, sabe? No mestrado, né? O doutorado não tem aula, só no mestrado. O doutorado é só para você escrever. Mas eu estudei com estrelas francesas, sabe? Uma professora de literatura grega, outro do século XVII, eram figuras conhecidíssimas lá na França, nesse universo intelectual, sabe? E é um mundo muito dedicado à pesquisa, ao estudo, sabe? O povo trabalha mesmo lá nesse sentido, né? Também é o que resta fazer, que é muito frio, né? Fazer isso. E você também fala isso do liberté, igualité, fraternité, né, que é uma coisa que ganhou, que foi para o mundo, mas aí pergunta-se, vamos ver isso quando eles tratam os argelinos lá também, né? Se é com essa liberté, igualité, fraternité toda. Um amigo meu que vivia lá disse que era terrível nos aeroportos, a situação dos argelinos, às vezes queriam entrar, os caras eram humilhados, rapaz, humilhados. Eu digo, mas na França? Aí ele, sim, na França, na França. Fernando, só para encerrar, outra coisa lá, a gente vê muito, né, os direitos dos bandidos, né, dos terroristas, que a gente vê muito. Lá, rapaz, não tem não, eles matam mesmo. Terrorista, eles passam bala. Eu fui. Grenoble é uma cidade que tem tensão, né? Porque tem um. Então, quando eu cheguei lá, estava sendo caçado um terrorista. Me lembro até o nome dele, Khaled Kelkal. Um jovem de 23, 24 anos. Então a cidade estava em pânico, assim, né? Toque de recolher nas periferias, tal. E eles mataram esse cara, metralharam, não tem pena. A polícia francesa não tem negócio de direitos humanos. O pau canta lá. Isso aqui, direitos humanos, é para exportação, é para gente, sabe? Mas lá não querem papo. É verdade, é verdade. Mas vamos entrar na poesia agora, né? A gente já falou da parte acadêmica, aí a danada da poesia. Eu sei que você está comemorando agora 30 anos do primeiro livro, é isso? 30 anos, rapaz, é muito tempo. É um filho literário de 30 anos. Então, como é que você mergulha nesse diacho da poesia, nessa profissão que dá muito pouco dinheiro, segundo o Carlos Drummond de Andrade dizia, que ia ser funcionário público para poder ser poeta. Você, no caso, tem que ser professor
Eu acho que se você fosse escolher, você gosta muito, eu sei, de ser professor, mas se você quisesse se dedicar a uma coisa inteiramente, você ia preferir até se dedicar à poesia, né? Se ela lhe rendesse o suficiente para que você sobrevivesse. Então, como é essa coisa de ser poeta, né? Num país em que se lê pouco e, sobretudo, lê-se pouco poesia? Bom, Paulo, o poeta, eu sempre falo isso, o poeta, ele sabe de antemão, ele não tem nenhuma ilusão, né? Quando ele decide ser poeta, ele sabe que vai ter que arranjar um meio de sustentar a poesia. Então, por exemplo, um músico, um pintor, um ator, né? Essas pessoas têm a ilusão, um romancista mesmo, pessoa que escreve romance, roteirista, essas pessoas têm a ilusão justa, né, que podem viver da arte. E o poeta não, ele sabe que ele não vai viver daquilo. E não é só no Brasil não, na França é assim também, nos outros lugares, eu acho que só na Rússia um poeta vive de poesia, ou vivia, não sei como é que está agora lá. Mas os poetas no Ocidente eles têm que se virar com outra coisa. Né? Uns vão ser professores, outros vão ser publicitários, outros vão ser diplomatas, né? Bancários, agentes de seguro, você encontra todo tipo de profissão. Agora, eu comecei a escrever poesia, isso foi bom para mim, porque eu soube que eu era poeta, queria escrever poeta o resto da minha vida, com uns 11 ou 12 anos. E eu tentava fazer aquelas quadrinhas, aqueles versos livres, aí conheci Dr. Tel, aí a coisa mudou muito, e saí tentando, só depois que eu me formei e que eu tive tempo de me dedicar realmente à poesia, foi que eu fiz o meu primeiro livro. Então é um livro que eu escrevi durante 5 ou 6 anos, 7 anos, por aí. Eu estreiei tarde, né? Porque eu estreiei com anos. Eu fiz 60 anos agora. E a maioria dos poetas estreia com 22, 20 anos. Né? Eu não, eu demorei, porque eu li uma coisa do Manuel Bandeira, que é um poeta que eu gosto muito, dizendo que os poetas deviam esperar um pouco, né? Amadurecer, e eu esperei. Quando eu senti que aquilo poderia ser publicado, que eu não queria, que eu não me envergonharia daquilo, porque tem muitos poetas, né? Eu tenho um amigo meu que ele saiu procurando o primeiro livro para incendiar, tocar fogo, porque se arrepende do primeiro livro, porque publicou muito cedo, né? Esse é amigo Jogou nosso fora, também, amigo amigo nosso nosso. também. E eu não queria passar por isso, né? E eu não tenho vergonha do meu livro, nenhum dele. Tudo que eu publiquei eu não tenho vergonha. Pelo contrário, eu tenho orgulho, porque aqui foi muito pensado, sabe? Remoído e revisado, corrigido e selecionado. Então esse livro foi fruto desse amadurecimento, né? Dessa fase do Rio de Janeiro, né? Que, e é outra coisa mesmo. Eu tinha publicado alguns poemas assim em revistas, em jornais, antes, mas o livro mesmo só saiu em fevereiro, 20 de fevereiro de 30, de 1992, 30 anos. É isso. Temos que fazer um bolo de aniversário esse ano pro livro, né? Eu noto muito, eu leio muito você sabe disso, eu tenho seus livros todos e digo alguns poemas no meu outro programa lá no Alagoas Arte e Cultura. E vejo muito uma coisa que me agrada, não é? Bastante, é a predileção, às vezes eu acho. Claro que você escreve todos os estilos, mas eu acho que você gosta e se dá muito bem com os sonetos, que é uma coisa que eu adoro, né? Essa coisa dos
dois quartetos e dois tercetos, né? Como eles terminam, como eles se encaixam. Você gosta realmente do soneto como carpintaria poética? Tem uma certa predileção ou eu estou enganado? Não, você está certíssimo. Eu acredito eu acho que quase metade dos meus poemas publicados, né, é de sonetos. Eu tenho um livro só de sonetos, sonetos impuros, né. Aí mais uma vez eu vou voltar ao Dr. Theo. Eu ganhei um concurso de poesia no colégio que eu estudava lá no Recife, um poema que eu achava que era um soneto, né? Mas os professores lá botaram, deram o prêmio. Aí eu fui mostrar ao Dr. Theo, aí ele disse: meu filho, isso é um soneto de pé quebrado, isso aí não tá certo não. Aí foi me dizer o que era de fato um soneto, disse da importância do soneto como... ele disse: olha, o soneto está para... Eu nunca me esqueço dessa frase dele: o soneto está para o poeta, assim como o autorretrato está para o pintor. É uma forma de você ser reconhecido pelos seus pares. Bom, ele estava dizendo isso na época dele, mas eu levei a sério aquilo ali. Outra coisa, Paulo, que eu gosto do soneto, assim, é porque quando eu comecei a escrever poesia, eu notava que o que estava na moda era a poesia mimeógrafo, uma coisa meio anárquica, meio sem critério. Eu não gostava daquilo ali. Eu Meio queria chacal, né? Aquele pessoal chacal, aquele pessoal do Rio, né? Que Charles eu acho que é Peixoto. assim, e não é uma poesia que teve modismo, mas que não tem Sim, substância. Você vai olhar uma poesia de aforismos, de ideias, né? É uma tentativa de reeditar a Paulicéia Desvairada, a Semana de 22, com coisas novas, modernistas, mas que às vezes é só nhenhenhé, mimimi, como usam o termo. Você tem razão. e eu não queria esse caminho para mim. Eu queria fazer uma coisa mais durável, sabe? Mas eu me lembro bem, assim, de quando eu escrevi um soneto que eu disse: esse pode ser publicado. Eu já tinha 25 anos, mais ou menos, né? Inclusive ele está eu botei esse soneto lá no Vazio e a Rocha, né? Que é um livro que tem quase a metade dos poemas é de soneto. E eu gosto do soneto porque ele estabelece balizas. Você tem que tratar do assunto em 14 versos. Esses versos têm que ser metrificados, né? Eu tomei certas liberdades, a coisa das estrofes, tanto é que eu botei o título do meu livro de sonetos, chama Sonetos Impuros, por isso, né? Pessoas pensavam que era um livro de safadeza, de poemas pornográficos e tal. No caso do impuro, não, é impuro porque eu tomei liberdades, assim, mas sempre respeitei a metrificação e o número de versos, né? Mas tem muitos sonetos italianos, ingleses, outros que não são nenhuma coisa nem outra, mas que respeitam essas leis. Eu acho que a poesia, né, ela precisa de certas balizas, sabe? A coisa mais difícil do mundo, não sou eu que estou dizendo isso, estou falando e eu concordo, né? A coisa mais difícil do mundo é o verso livre. E o verso livre você escreve o que você quiser ali. Então, eu acho que a arte ela precisa de certo, sabe, o teatro, você tem o palco ali, você tem o tempo, né? Uma peça, você não pode fazer uma peça que dure 8 horas, né? O cinema tem A aquela... não ser que você seja o Zé Celso. Mas Ou o Antunes Filho, que forçava a gente a ficar 8 horas no teatro. mas ali é um teatro experimental, né? O teatro não poderia viver disso, assim, né? Ele não Claro, existiria, eu tô. né? É.
Existe. Então, existe o verso livre e tal. Tem bons poemas, grandes poemas em verso livre, mas a partir do verso livre, todo mundo se acha poeta, que pode ser poeta. E eu não acho isso. A poesia, sabe, ela precisa. O metro é uma coisa muito antiga. Quem somos nós, sabe, para dizer acabou-se, sabe? O metro ele vem de Homero, ele tem 3.000 anos, né? Os gregos fizeram isso e depois na Idade Média e tanto, aí, não, acabou-se tudo aí. Não, acabou-se não. A música, por exemplo, ela usa o metro, aqueles versos ali que os cantores, né, aquilo é tudo metrificado e super rígido. Só que os compositores, boa parte, eles fazem aquilo por intuição, né, por ritmo, eles têm um bom ouvido, então sabe a sílaba forte, a fraca ali, onde aquilo tem que acabar, eles fazem intuitivamente. O poeta, ele estuda, eu estudo, até hoje estudo isso. Tem outras possibilidades, né, outros métodos, outras estrofes, é por aí. Uma Mas eu discussão um gosto dia muito de desse que soneto. um dia desse o Caetano levantou uma discussão que eu lembrei assim da minha mãe quando ela ensinava a fazer versos e tal, que de repente a sílaba poética ela não corresponde exatamente à divisão silábica da ortografia. Então ela contava assim nos dedos. Minha mãe disse que era isso aí. Quer dizer, isso não corresponde à divisão silábica. No entanto, para o verso, ela é possível fazer assim. Essa divisão é a correta, né? É interessante isso. É como o verso. O Caetano é que discute muito isso. Quando o verso, a sílaba é diferente da sílaba normal, como você divide. Como é isso aí? Lança luz mais sobre isso aí. Bom, para ser bem rápido, eu dou aula sobre isso, né, meus alunos. Quando uma palavra acaba numa vogal tônica, né, ou átona, fraca, e a próxima começa numa vogal átona, então você não conta duas sílabas, você conta uma só. Né? Deixa eu ver. Porque eu não estou agora, está me fugindo, mas é super fácil, você não tem problema. É isso, a diferença está nisso. É que são as sílabas. O interessante é que tem um ritmo, né? Que isso impõe um ritmo à poesia. A poesia tem um ritmo, quase como uma música, né? Uma coisa que parece que tem compasso, não é? Sim. Sim, porque a poesia ela nasce com a música, né? Ela se dissocia da música com o livro, por exemplo, né? Mas na Grécia, em Roma, a poesia lírica, né? Ela era acompanhada por um instrumento, né? Pela cítara, e geralmente pela cítara, ou pela lira, né? Por isso que a gente chama de lira, lírico, gênero lírico. Então a poesia ela tem muitas coisas da música, né? Só que ela silenciou porque houve a invenção do livro, e então você podia ler, porque era muito caro, né? Não tinha livro, era tudo manuscrito, fazer uma cópia, só uma pessoa milionária tinha livro. Depois que o livro barateou, então você teve acesso à poesia de leitura, então ela silenciou e houve essa, digamos assim, esse abandono, né, da oralidade. Mas isso continuou nos poetas, porque o ritmo, Paulo, o ritmo faz parte da vida. Né? Tudo que a gente está falando aqui diz respeito ao ritmo. E o ritmo faz parte da vida, não. O ritmo faz parte do universo.
Mesmo se o homem desaparecer, a Terra vai estar girando em torno da Lua, do Sol, a Lua vai estar girando em torno da Terra, né? Isso é ritmo, né? Nós somos filhos do ritmo, né? Os nossos pais precisaram de ritmo para nos fazer, né? É verdade, é verdade. Mas, Fernando, diga lá. Então, há 30 anos o primeiro e de lá para cá são quantos filhos? Filhos livros. São filhos livros, é. São 6 livros, Paulo. São 6 livros. Depois, eu tive um hiato muito grande, né? Eu passei de 92 a 2004, 12 anos sem publicar livro. Porque fui para a França e quando voltei para cá fui estudar para concurso. Então eu não tinha, apesar de ter vindo com um livro pronto, porque no meu segundo livro, que é só de poemas em prosa, que é um gênero muito pouco praticado no Brasil, ele foi escrito na França, basicamente, né? Ele tem um livro de 40 poemas, eu acho que uns 35, 36 foram escritos na minha temporada francesa. É um livro, nesse sentido, bem francês, né? Porque a poesia francesa do século XX ela foi escrita em prosa, não em verso. Os grandes poetas franceses escreveram poemas em prosa, né? E isso foi uma certa influência. Assim, apesar de eu já ter o primeiro livro, o primeiro poema do livro, eu ter escrito no Brasil, não ter acesso a esses poetas ainda, foi uma coisa meio de intuição, assim, mas que lá se realizou. Então, 12 anos de ausência. Depois eu tive uma regularidade, né? Porque em 2004 e 2008 fiz Alagoado, publiquei Alagoado, que é um livro só com poemas sobre Alagoas. 2012 Outdoor, que é um livro só sobre poemas, só de poemas curtos, né? Depois de 2015, aí teve 3 anos, né? Depois foi Sonetos Impuros. E 2019 foi o meu último livro, Livramento, na Bienal no apagar das luzes desse mundo que a gente conheceu, né? De gente. É verdade. Quando o mundo acabou, agora o mundo está desacabando. Está acabando. Ô, Fernando, vamos fazer um passeio agora. A gente já falou bastante e agora vamos falar mais agora num passeio audiovisual pela tua vida aí. A gente tem umas fotos, arranjou umas, você mandou outras, temos alguns vídeos. Vamos começar e aí quando você quiser interferir, a gente sai falando sobre elas. Vamos ver o vídeo logo, que é do Tira Prosa, né? Esse vídeo acho que é do livro Tira Prosa, que é esse que você disse que fez na França. Não é? É Tira Prosa que é o... Tira Prosa. Tira Prosa o nome do livro, né? Vamos rodar aí. Roda, Renê. A moral da indiferença. Não avise a ninguém que o precipício é logo em frente. Console-se em rezar pela alma do caído. É melhor. O avisado terá raiva de você, que para ele não passa. Ele sim, de um moralista de beira de estrada, ou pior, de um comodista, que se não quer dar ao trabalho de comunicar a queda à família e às autoridades, que poderão incriminá-lo por negligência. A ira do futuro caído faz de todo bom sentimento suspeito. A queda é uma vocação incontornável. Prosa cachorro, planície pontilhada de colinas, e o pico sequer de onde voa o sedutor suicida. Seus arcos de frase são anti-escarpas, a anti-vertigem do verso, anti-barulho, um novelo deslizando e se tecendo sem as pancadas e o calor da forja.
A prosa é um doce francês, pouco açúcar, menos ovo e um tico de sal, trigo à beça e leite à pampa. Mas há sempre quem de contrapelo, contra prosa, quinta coluna, aminala por dentro com talhos e estridências, inoculando linódulos siderados, fazendo encargos, e nela botando quinas de verso, agora já escarpas de bolso, e o medo do espelho quebrado. A prosa é quase a palavra coisa, nela cabe quase tudo é um saco elástico, saco que engole a língua na falta de inseto, escravo puta que se dá a todo mundo, a começar por palavras. Dizendo que o ator eu conheço, é o nosso querido Zé Márcio. E essa moça bonita, que eu acho que eu conheço também, já vi em algum canto, a moça do cabelo escuro. Você sempre cercado de mulheres bonitas, você é como um poeta, vive como um poeta. Quem é essa moça? Quem é essa atriz? Essa é minha queridíssima amiga Bel Kutner. Atriz. Sim, pô. Eu tava achando aqui, eu tava olhando assim, eu digo, eu conheço essa danada, eu conheço essa danada. É atriz global, né? Fez vários trabalhos. Global, filha de Dina Sfati e Paulo José, né? Olha, que ela é não podia ter saído coisa melhor, né? Duas pessoas inteligentes, bons atores e bonitos os dois, né? Muito bonitos. Bom, mas vamos fazer a passeio ali pelas fotos também, senão não dá tempo. Vamos lá, Renê, roda as fotos. Eita, rapaz, olha. Minha formatura. Vai lá dizendo. Formatura. Aí, meus pais, baile não, volta um pouco. Volta um pouco. Meu pai, José Dona Yolanda. Baile de carnaval, ou festa, alguma coisa assim. Eles estão bem felizes. Isso. Né? Nos Vamos anos lá 70. Próxima. Próxima, Renê. Não, essa já passou. Agora. Aí é o... Volta, Renê. Dê um tempinho mais. Paulo José, né? Paulo José. Isso foi no lançamento do Vazio e a Rocha, no Rio de Janeiro. Na livraria Macabru, no dia 8 de maio de 92. Tudo feito, foi tudo produzido, providenciado por Bel Kutner. Foi ela quem armou tudo isso. Isso é uma foto que a gente tirou para divulgação no Jardim Botânico. Eu e as 3 atrizes. Aí também são fotos do recital. Ele, ó. Ele dirigiu, né? Olha, e deu um tom teatral, né? Ele deu uma carpintaria teatral. Foi muito bonito. Eu fiquei muito, sei lá, envaidecido, né? Isso foram as fotos de Juarez Cavalcante, nosso querido fotógrafo. Volta essa aí, volta. Aí, isso foi uma série de... Paula Nil, todas as atrizes. Paula Newlands, Bel, eu e Fernando. Juarez estava no Rio nessa época também, né? Sim, morava lá. Era fotógrafo da Folha de São Paulo, da Isto É. Atuava bastante. Aí Zé Otávio? A foto da capa... Não, aí é meu avô, Coronel José Otávio Moreira. Eu era criança. Isso é farra com os amigos na França. São 2 amigos. Aí Francisco Oiticica e Ricardo Oiticica morreu também. Isso, amigos no Rio de Janeiro. São as cadernetas do Marista, cadernetas escolares. Do colégio, tinha isso antigamente, rapaz, que demais isso, muito legal. Eu tenho algumas ainda e carteiras de estudante também eu tenho. Isso é a minha família, tá todo mundo aí. Acho que só falta... Tem um na barriga, né? Eu tenho mais uma sobrinha que veio depois. Mas aí foi nos 80 anos de minha mãe no Rio de Janeiro. Aí só os homens da família, inclusive Vitor Palmeira tá ali. Volta aí essa. Cadê Vitor? Vitor tá aí?
Vitor tá na extrema direita. É mesmo, ó. Ali, ó. Aí tá Muito meus bem. irmãos, meu filho. Aí minha Olha, Dona mãe, Yolanda, linda. os 80 anos dela, foi no mesmo dia, lá no Rio, no apartamento. Aí foi no lançamento de Alagoado, com meus 2 filhos. Né? Hoje ela tá uma moça, ele um rapaz, mas foi. Aqui Aí o foi no vovô. batizado, é o avovô, é. Aqui os meus irmãos. Meus irmãos, verão em Riacho Cidinha, Doce. volta esse aí. Volta esse aí, Renê. Ao seu lado ali a Cidinha, Carlinhos Cidinha, e Raquel Raquel, Fiuza. O isso aí. jornalista, o Carlinhos que... Onde está o Carlinhos hoje? No Rio de Janeiro, ele é É? pintor, né, e professor também na Fundação Oswaldo Cruz, na Fiocruz. Ele dá aula lá no mestrado. Ele formou-se em Aí, filosofia da educação. Né? é. Ah, isso Aí é aí uma... é o governador. Volta. Volta lá. Governador Muniz Falcão, na festa do meu aniversário, de 1 ano. Olha, Ele era muito amigo do meu pai. E é uma típica mesa dos anos 60, né? De todo mundo de paletó. E isso foi. é verdade. Eles são Aí você com a... compadres. Ele era padrinho de Raquel. O Muniz e Dona Alba, que está viva ainda, são padrinhos de Raquel. Isso com meus filhos, né? Aí, antes de uma Agora, eles... apresentação. Volta essa aí, agora tá quase agora, né? Isso aí tá quase como eles estão É, agora, um pouco. A avó, isso aí, isso. isso aí foi na praia, no carro quebrado, foi quando eles vieram agora em janeiro, né? Isso É, foi antes de uma apresentação dela, ela tocava na orquestra do colégio, saxofone. Né? Por isso que eu tô na beca ali. Aí foi no carro quebrado. Ah, isso é Lê do Ivo. Lê do Ivo na casa de tia Tânia. Eu acho que foi a última aqui. vez que ele esteve aqui. Paulo Cara aí, Poeta. lendo o seu livro Paulo, no lançamento lá. Sonetos Impuros, na livraria da Sheila Maluf, a Viva Livraria. Aí uma exposição dos quadros de meu irmão, lá na Pinacoteca Universitária. Aí com Bel Kutner, né? A gente, um carnaval que ela passou aqui, com Carlos Moliterno, lançamento de O Vazia Rocha. Todos, menos eu, né? O resto morreu aí. Tem a Carlos Moliterno, o presidente, doutor Pedro Teixeira, e o Noaldo Dantas também. Renê, Renê, peraí, Fernando, que deu uma travada grande. Renê, vamos lá. Renê? Pronto. Bora Bom, lá. aí é o lançamento, é a mesa, né, do lançamento do meu livro, o primeiro livro, o Vazia Rocha, onde tá Carlos Moliterno, o presidente do Instituto Histórico, professor Pedro Teixeira, e Noaldo Dantas, que era amigo de meu pai, assim como Carlos Moliterno, foram dar lá uma força. Né? Aí foi no lançamento do Rio, aí, com Juarez, Francisco. Aqui foi a dia da minha defesa de doutorado. Isso é a banca de doutorado na França. Gonzaga Leão. Gonzaga Leão, grande Gonzaga, meu poeta, querido amigo, grande poeta. No grande. meu último livro tem um poema para ele. Né? Eu fiz. Aqui são Alex, lançamentos. Alex, antes foi Mani, Herman Torres e o Celso, Raio Celso. Isso foi tudo lançamento de Alagoado. Aqui com as atrizes que fizeram parte, Ivana Isa, Ana Olivia, Cris Brown, Marcos de Farias Costa, meu amigo. Aí é Bel, aí lançamento de, de Tira Prosa. Zé Márcio e Com ele, Bel. Márcio, Bel,
Isso foi uma saída, os poetas, Otávio Cabral, Sidney Vanderlei, Gonzaga Leão e eu, a gente de vez em quando saía, bater papo. Isso foi o ensaio do da prosa, Tira-Prosa. foi o dia anterior. Aí Aí também o Lê do Ledo Ivo, com tia Tânia, Ana Deise, que era reitora da universidade. Isso uma mesa Marcos Faria, redonda, Ricardo Cabuz. mesa redonda na Bienal, uma das bienais aí, acho que 2015 ou 2017. Com Charles Cooper, o Werner, cineasta, Werner Baggetti e o Lelo Macena. Também foi um dia de mesa redonda lá na Bienal. Fernando, a gente vai ter que interromper, que é muita foto, cara. A gente vai ter que fazer. Eu acho que eu vou fazer um programa só com as fotos. Fotos e texto cobrindo, porque são fotos lindas. Tem foto você lá na França, todo empacotado, sentindo frio danado. Tem foto. É foto para danar. Eu já disse a você que a gente tem que colocar isso no site do Misa, como um acervo de fotos da sua família, que tem espaço para isso lá no site do Misa. A gente está terminando nosso programa, eu queria te agradecer bastante, deu para dar uma viajada aí na tua vida, para que o alagoano conheça um pouco mais desse outro grande alagoano, que é o nosso querido poeta, grande poeta que eu adoro, dos poetas que eu mais adoro em Alagoas, dos vivos hoje, está entre os poetas, ele, Sidney, né, os poetas que eu amo, né, que leio constantemente. Sugiro a vocês que vão lá, leiam os nossos poetas, né, comprem os livros dos nossos poetas, para que eles cada vez mais possam viver do que fazem, né? É difícil, mas para que eles possam viver do que fazem. A música entra na sua vida junto com a poesia e você praticamente hoje pode-se dizer um compositor. Você cumpriu a reta do nosso Vininha, do Vinícius de Moraes, né? Começa na grande poesia assim e vai depois... Daqui a pouco vou lhe chamar poetinha também, o nosso poetinha, o Vinícius. Eu acho que foi muito prejudicado com essa alcunha carinhosa de poetinha, porque às vezes se diminui ele era baixinho a poesia também. dele. Ele era baixinho também. A poesia dele é grande, né? É majestosa, né? Então, como é esse flerte seu, não é flerte mais, é quase casamento já com a música. Rapaz, eu sempre gostei muito de letra de música, tinha esse desejo, né, de fazer letra. E fui conhecendo, fazendo amizades com músicos que que pediram a mim, ou que pegaram poemas meus. Primeiro foi o Herman Torres, o Mani, nos anos 80, lá no Rio. Ele musicou umas 2 ou 3 letras minhas. Depois, quando eu voltei para Maceió, já no 2001, o Júnior Almeida musicou um soneto de Vazia Rocha, e dali a gente começou uma parceria que recentemente fizemos música, então é o meu parceiro mais constante. Mas fiz também música com a Cris Brau, que gravou algumas das nossas parcerias, com o Bruno Palagani, com o Tony Augusto também, o Ibis Maceió também. É um lado muito prazeroso, sabe, escrever letra de música, né? E também, que a gente não tocou porque interrompeu ali, eu fiz um filme com o Celso Brandão sobre o Chau do Pife, de quem eu sou fã. Eu acho o Chau do Pife um gênio nosso, e eu convenci a Celso a gente fazer um filme sobre ele, com ele, né, vários lugares, assim, e também me deu muito prazer de escrever esse roteiro, participar das filmagens, né, que eu fiz a produção executiva também, junto com o Alexandre Holanda. A gente sai se virando, né, Paulo? A gente, como diz o Matuto, assovia e chupa cana, como diz.
Mas é isso. Então, me despedi de você e agora sim, as despedidas, a gente tocou nesses dois pontos que eram importantíssimos e são. Fica aí com você agora. Muito obrigado. Para as nossas despedidas. Não, eu quero agradecer essa oportunidade, né? É raro assim alguém das letras, né? Ter voz, assim, tem outras artes que são mais convocadas, né? Porque dá mais mídia e tal. Mas eu queria encerrar dizer o seguinte: o lugar que eu tenho publicado os meus poemas ultimamente são as redes sociais, o Facebook e o Instagram. Porque é um lugar mais imediato, etc. É um tipo de poesia, não pode ser tudo, né? Tem que ter um tamanho, um assunto. E é o que eu tenho, é o que tenho investido, assim, por conta do momento que a gente está passando, de publicação de livro está complicado, encontro está complicado. Então é o lugar, desde o começo da pandemia eu fiz uma série chamada Corona Versus, só sobre aquele momento, né, sinistro que a gente estava vivendo. E aquilo foram 90 poemas curtos, né, tem que ser breve, que caiba ali na página do Instagram. E depois aquele ciclo se fechou e eu continuei publicando sobre outros assuntos. E tem sido bom, assim, porque é uma forma de ter um outro tipo de contato, que é mais imediato, as pessoas dão retorno, fazem comentário, reproduzem. Então é outro campo que eu abri para divulgar o que eu escrevo, né? É isso. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. É isso aí, Fernando. Olha, a gente vai ficando por aqui com esse personalidade de hoje. Assistam às nossas reexibições. Foi muito bom esse papo com o Fernando Fiuza. Até a próxima.